Olá, muito boa tarde, boa noite, bom dia. Mais um dia, né? Mais uma oportunidade que Deus nos concede de estarmos juntos, aprendendo de Deus, aprendendo da Sua palavra, que é algo maravilhoso, que é algo poderoso. A palavra de Deus é, sem dúvida, a coisa mais importante que nós podemos ter em nossas vidas. Afinal de contas, Deus, o nosso Criador, nos deixou a Sua palavra para nos instruir em tudo que nós precisamos e devemos fazer. Por isso que sempre em meus vídeos eu sempre ressalto e reforço essa situação de que a Bíblia não é simplesmente um livro religioso, a Bíblia não é um livro como qualquer outro livro. A Bíblia é sim um manual de instrução para as nossas vidas, um manual de instrução para tudo aquilo que nós precisamos fazer. Por isso, cada vez mais se faz necessário que nós nos apressemos em ouvir a palavra de Deus, nós nos apressemos em conhecer a palavra de Deus, para que erremos menos, né? A gente é certo afirmar que a gente erra naquilo que a gente não sabe. Dificilmente você, sabendo de uma determinada coisa, vai errar. Um exemplo muito claro disso é quando nós vamos tirar a carta de condução na habilitação e vamos lá para fazer o teste. É uma dificuldade para poder engatar a marcha, para poder alinhar o carro, fazer com que o carro funcione. Às vezes, até deixar o carro morrer, né, que o motor para, por causa do nervosismo e porque também a gente não tem a sabedoria, não tem o costume, o jeito de fazer. Mas conforme nós vamos dirigindo, nós vamos aprendendo, né, a controlar o carro, aquilo se torna simples, né? As pessoas que têm prática, eu já dirijo a minha vida toda, já mais de 30 anos dirigindo, a gente dirige vários quilômetros e nem percebe que está dirigindo. Quando a gente dá conta, a gente já está dirigindo por horas. E assim é também com a palavra de Deus, né? A palavra de Deus, ela tem exatamente essa mesma função. Quando nós nos aplicamos a conhecer a palavra, quando nós nos aplicamos em estudar, em buscar a questão do conhecimento da Bíblia, nós vemos que as coisas ficam mais fáceis. A gente vai conhecendo, aprendendo e assim a gente erra menos, né? Então, quanto mais a gente conhece, quanto mais a gente aprende, quanto mais a gente busca, mais a gente está perto de não errar. Então, se você quer errar menos, comece a ler mais, né? Essa é uma realidade. O texto que eu separei para hoje, né, é um texto que tem falado comigo desde a manhã de hoje. Um texto que se encontra lá no livro do profeta Neemias, né? Na verdade, profeta não, né? Perdão, Neemias não foi profeta, embora ele seja classificado como profeta menor. Neemias, ele chega para estar ali no cativeiro junto com o povo de Israel, e chega um mensageiro que vem da cidade de Jerusalém e ele pergunta para ele como está a situação em Jerusalém, e ele chega e diz para ele, fala assim: olha, a cidade está totalmente destruída, está abandonada, o templo queimado, as casas foram derrubadas, o muro da cidade foi todo derrubado. Então foi tudo violado, os sepulcros da cidade foram violados, a cidade está numa verdadeira desgraça, né? E Neemias começa a se entristecer com aquele relato, e é bom a gente lembrar, né, que isso já está fazendo 70 anos a saída do cativeiro. Então Neemias era uma pessoa que viveu em Jerusalém, mas ali ele passou praticamente a sua vida toda no cativeiro. E quando ele ouve essa questão do mensageiro dizendo a situação que está a cidade santa, que está a cidade onde estão os sepulcros de seus pais, ele se entristece. E ele chega diante do rei, ele era copeiro do rei, e ele chega para servir o rei, e o rei percebe que ele estava triste. Vários anos servindo o rei, e ele nunca se teria apresentado diante do rei triste. E o rei olha para ele e fala assim: Neemias, você está triste e você não está doente. Isso não é outra coisa senão tristeza do coração. E Neemias olha para o rei e fala assim: realmente é isso, rei. Porque como não estaria meu coração triste, sabendo que a cidade onde está o sepulcro dos meus pais está totalmente destruída, queimada, abandonada. E o rei vira para ele e faz a pergunta que é a chave dessa mensagem de hoje, que é a chave desse vídeo de hoje. Ele já fala assim: e o rei pergunta para Neemias: o que é
que tu me pedes agora? O que é que tu me pedes agora? Está lá em Neemias capítulo 2, versículo 4. E essa passagem me mexeu bastante comigo hoje pela manhã no nosso devocional matinal, que foi colocada essa situação. Então, muitas vezes nós dobramos o joelho, pedimos as coisas para Deus e pedimos várias coisas para Deus e fazemos aquela oração tradicional que Deus vai abençoar, prosperar, abrir portas e fazer e acontecer. Como também muitas vezes nos questionamos, saímos questionando a Deus e a determinadas pessoas, mas e se for feita essa pergunta agora? Você imagina que se Deus para tudo que Ele está fazendo, para todas as suas atividades no universo e vai até você e faz a pergunta que o rei Artaxerxes fez para Neemias: o que é que tu me pedes agora? Não é para daqui 10 minutos, não é daqui 15 minutos, não é vou ver, vou conversar com meu pai, vou conversar com a minha mãe, vou conversar com a minha esposa, vou conversar com meu esposo, vou conversar com meu filho. Não, é o que é que você quer agora. E isso é muito forte, porque nós precisamos entender que, embora às vezes nós pedimos, fazemos as nossas orações e pedimos as coisas para Deus, nós passamos muito genéricos, somos generalistas, nós saímos perdendo as coisas no atacado. A gente chega e eu quero isso, eu lembro de uma frase esqueci o nome do autor, é o que fez Mentes Milionárias, Harvard, o nome eu esqueci bem o nome dele agora, e ele diz o seguinte, que perguntou para uma pessoa, falou assim, o que você quer? Eu quero um jeito de ter mais dinheiro. Você quer ter mais dinheiro? Quero. Ele meteu a mão no bolso, pegou uma nota de $1 e deu $1 para ele. Ele falou, mas o que é isso? Ele falou, você queria mais dinheiro, a partir de agora você tem mais dinheiro. Você já tem $1 a mais. Se você tivesse $100 no bolso, você tem $101, você tem mais dinheiro. Então, nós precisamos ser claros, ser específicos naquilo que precisamos. E principalmente nesse ponto de questão, quando nós olhamos para essa situação diante de Deus, nós precisamos ser menos generalistas e mais específicos. O que é que tu me pedes agora? O que é que você realmente quer? O que é que você realmente precisa? Porque ser generalista, eu precisava de mais dinheiro, eu precisava de mais isso, mais aquilo, não, é exatamente, é específico, é categórico. Tanto é que quando ele pergunta isso para Neemias, ele fala assim, olha, o que é que você precisa, o que é que você pede agora? Neemias, ele vira o rosto para um lado, faz uma oração rápida, uma oração pronta, que ele só vira o rosto, diz a Bíblia bem claro, assim, ele virou o rosto e orou ao Senhor e vira-se para o rei e diz, Senhor rei, se te parecer bem aos seus olhos, dei-me cartas aos governadores para que eu possa ir para Jerusalém e construir a cidade. E o rei vai e fala assim, olha, você vai para lá, também leve material, também leve gente, também leve tudo o que você precisa. Mas ele tinha já um desejo, um plano no seu coração daquilo que ele queria, daquilo que ele precisava. Então, para ele se tornou uma situação, vamos falar assim, fácil, quando o rei pergunta, o que é que você pede agora? E nós precisamos ter isso nas nossas vidas, ter a certeza daquilo que nós pedimos, daquilo que nós precisamos, com muita clareza, porque para tudo na vida é desse jeito. Às vezes a gente luta, briga e faz muitas questões, Olá, boa noite. Olá, cara, boa noite, tudo Estás bem? batalhar? Sim, não, de maneira nenhuma, seja bem-vindo. Seja bem-vindo. Então, dando continuidade aqui, estamos falando aqui um pouquinho sobre o livro de Neemias e essa questão de pedir agora, Você falando tem que de aceitar. Não percebi? Você tem que aceitar. Sim, desculpa. Não tem experiência, isso aí, tá bem. Então, o que acontece? Muitas vezes... Daniel, manda o coraçãozinho, bora, Daniel. Então, nós precisamos de estarmos atentos
com a forma que pode ser nós somos pegar. Na nossa vida é dessa mesma forma. Muitas vezes nós não sabemos exatamente o que nós precisamos, exatamente o que nós queremos. Nós queremos mais alguma coisa, nós queremos mais de alguma coisa, mas e quanto disso nós queremos? O quanto que nós precisamos? Então, quando o rei vira para Neemias e diz: o que me pedes agora? Se Neemias ele titubeasse, se Neemias ele questionasse o que poderia ser e o que não poderia ser, talvez ele não tivesse conseguido do rei o que ele conseguiu. Mas Neemias ele chega diante do rei e diz para ele: olha, rei, se te parecer bem aos seus olhos, Boa dai-me noite. cartas. Que poder E manter ele, tempo. e ele pede simplesmente as cartas e consegue Vamos ao muito pessoal ter mais tempo. do que aquilo do que ele estava pedindo, do que ele estava precisando. E assim é nas nossas vidas, que nós possamos a cada dia nos esforçar Boa noite, mais, que com poder mais ter tempo. clareza, ter clareza daquilo que nós precisamos, ter clareza do nosso propósito, ter clareza das coisas que nós precisamos para a nossa vida. Porque na hora que nós recebemos a resposta em nossas orações de Deus, e ele virar para nós e falar assim: o que é que você me pede agora? Nós temos que estar prontos para saber. Olha, eu quero agora isso. Boa noite, Nós Pedro. vamos conseguir. Então é isso, pessoal. Que Deus abençoe. Tenha uma boa noite. Que Deus Que venha poder ter tempo. abençoar poderosamente a Vamos vida ao de pessoal. cada um de vocês. Até mais, com Deus. Ricardo, um forte abraço.